Graça e paz, meu irmão, minha irmã, na parte de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. Voltamos aqui com o nosso tema Mandamentos Recíprocos. Há outros vídeos aí sobre esse tema. Você pode aí entrar no canal e assistir a esses outros vídeos e assim ter uma visão mais ampla daquilo que nós temos falado. Estamos tratando agora o tema honrai-vos uns aos outros. Também há um vídeo aí anterior no qual começamos a falar sobre isso. Então você pode acessar aí. Nós estamos aqui no texto, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e o nosso texto básico é o versículo de número 10, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, esse texto é um texto básico para o que nós estamos falando aqui. E agora, nesse momento, nós vamos observar exemplos dessa honra que a Bíblia traz para nós, né? A Bíblia fala para nós em vários momentos a quem nós devemos honra. E é importante nós avaliarmos, pensarmos, refletirmos a respeito desse tema. Quero repetir que a nossa sociedade ela vai na contramão dessa prática, vai na contramão deste mandamento. Nós, enquanto cristãos, não podemos abrir mão disso. Não podemos negligenciar obediência a esses mandamentos. Esses mandamentos, a obediência a esses mandamentos tem a graça de abençoar a minha casa, abençoar a sua casa, abençoar a nossa igreja, abençoar o nosso bairro e por onde quer que nós venhamos a caminhar, a estar, tá bom? Então nós vamos assim avançar um pouquinho aqui, ainda no tema honrar uns aos outros. Terminamos falando a respeito do que era honrar, e agora nós vamos ver agora aqui a quem devemos honra. Bem, a Bíblia nos diz, em primeiro lugar, que nós devemos honra aos nossos pais. Entenda, em primeiro lugar, nós devemos honra ao nosso Deus. Já falamos isso aí no vídeo anterior, mas agora nós estamos nos referindo à honra ao ser humano, a um ao outro. Ok? Então, nessa linha, a honra começa em casa. Aprender a honrar começa dentro das nossas casas, né? E a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia fala assim, olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. E aí você pode também dar uma lida lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16, que são textos referentes à lei de Deus, e aqui o apóstolo Paulo traz de volta esse conceito de honrar o pai e a mãe. Então, honra começa em casa. Os nossos pais são dignos de ser honrados. E aí está a ideia, né, do respeito, da consideração, do reconhecimento de que eles são nossos pais. E essa obediência, ela é obediência a Deus. Porque quem nos manda, quem está nos mandando, quem está nos ordenando essa honra é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Então devemos honrar os nossos pais. Os relacionamentos são complicados, os relacionamentos têm as suas dificuldades, mas nós devemos entender que um filho, que uma filha deve honrar o seu pai e a sua mãe. É interessante ainda, só para a gente fazer um parêntese aqui, que esse entendimento de honrar, ele é amplo, né? Falamos isso aí no vídeo anterior. E um pai e uma mãe,
ele também honra o seu filho. Ele honra a sua filha. E o apóstolo Paulo, quando escreve aqui na sua carta aos Efésios, ele fala, por exemplo, dos pais não provocarem seus filhos a ira. E isso é honrar o entendimento de que os nossos filhos estão debaixo da nossa responsabilidade, eles não são objetos nas nossas mãos, mas devem ser tratados de maneira digna. E tratar alguém de maneira digna é tratar de maneira honrosa. Então, devemos assim ampliar esse entendimento para que não haja um entendimento equivocado. Até porque, nós vamos falar isso aqui, mas honrar não significa que nós façamos vista grossa ao erro do outro e que o outro, pelo exercício da função, do cargo, do papel na sociedade, ele esteja imune à repreensão, à correção, quando ele exerce o seu papel de maneira errada, tá bom? Então, para que as coisas fiquem bem claras aqui, me dirijo a pais, me dirijo a filhos, né? Me dirijo a irmãos, a famílias, e é importante entendermos isso aqui e mais tarde, né, trabalharemos melhor essa situação dos relacionamentos aí em família, tá ok? Então, é interessante percebermos isso. A honra começa em casa. Honrai pai e mãe. Mas também a Bíblia nos ensina a honrar os mais velhos. Levítico 19:32 vai nos ensinar essa verdade, né? Honrar também os nossos idosos. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. A Bíblia ela reconhece essa dignidade da pessoa mais velha, da pessoa idosa, né? A Bíblia reconhece que essa pessoa deve ser tratada com respeito, com carinho, deve ser cuidada pela sua família e pela sociedade. Então, é interessante voltarmos mais uma vez ao conceito de que no nosso país, nossos idosos são tão desrespeitados, tão desonrados, e isso traz um prejuízo muito grande à nossa sociedade, né? Sei que o que eu vou falar aqui é meio clichê, eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas quanto a esse conceito, quanto a essa verdade, a nossa sociedade ela tem se degradado cada vez mais, porque houve um tempo em que os nossos idosos eram mais respeitados. Então, o clichê que eu digo é aquela velha frase, no meu tempo, né? No meu tempo, havia um respeito maior. Hoje, no entanto, isso é complicado. É claro, mais uma vez, fazemos as ressalvas aqui, que não basta ter as cães, né? Os cabelos, não basta ter os cabelos brancos. É importante que a Bíblia também nos ensina a honrar os idosos, que são dignos de honra também no caminho da justiça. E Provérbios 16, versículo 31, também nos fala sobre isso. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Então, os cabelos brancos, a idade, a experiência é uma coroa de honra, quando também o caminhar dessa pessoa foi um caminho de justiça, um caminho de obediência ao nosso Deus. Ainda eu não vou me prolongar em cada um desses, né? A ideia aqui é trazer alguns exemplos para que a gente reflita mais ainda sobre esse exercício da honra. A Bíblia também nos ensina que devemos honrar os líderes da igreja. A liderança da igreja, a liderança cristã, o ensino é aplicado com honra aos líderes da igreja. Os presbíteros que lideram
bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, nova versão internacional. Então, é interessante pensarmos, e como eu disse, é complicado não dar aqui para pensar em todos os pormenores, há uma amplitude de desdobramentos de cada uma dessas pontuações que nós estamos fazendo aqui, mas é interessante perceber que essa é uma realidade que Deus quer que seja vivida pela igreja. A liderança da igreja, ela precisa ser honrada, ela precisa ser tratada de maneira digna, respeitosa. É claro, mais uma vez, no exercício da justiça, né? Como os idosos, no exercício da justiça. É por isso que a Bíblia ela vai dizer lá, vai fazer para nós uma relação, Paulo escrevendo a Timóteo, de como deve ser o presbítero, né? Mas a Bíblia aqui ela não omite que nós devemos reconhecer o exercício, o papel, a função que aquela pessoa está exercendo no cuidado das nossas vidas. Se erram, se falham, são dignas de correção, são dignas de serem orientadas quanto ao seu erro. Todos nós erramos, mas devemos reconhecer a dignidade que deve ser dada, a honra àqueles que são líderes sobre nós. Jesus ensinou algo muito importante nessa questão do papel, do exercício e da honra que deve ser dada. Ele diz para nós a respeito do aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Ou seja, Mateus capítulo 10, versículo 41. Jesus Cristo diz que aquele que recebe em sua casa um profeta e o honra no papel e na qualidade de profeta, ele recebe as bênçãos do profeta, ou seja, ele recebe os benefícios do exercício do profeta sobre a sua vida, porque o reconhece como homem de Deus. Então Deus abençoa e Deus usa o profeta como um instrumento de bênção na vida daquele que o honra, na vida daquele que o recebe na qualidade de profeta. Então, é interessante percebermos que o reconhecimento dos líderes sobre as nossas vidas, o líder cristão, a liderança cristã, vai redundar em bênção, em benefícios sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja, numa condução salutar, saudável, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Ainda deve ser digno de honra as autoridades seculares. Pode causar espanto para alguns aí. E alguns têm maiores dificuldades, de entender isso. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar as autoridades seculares. Então, um empregado, um funcionário, deve honrar o seu patrão, o seu chefe e a sua liderança no local de trabalho. Nós devemos honrar as autoridades no exercício das suas funções no âmbito público. Honrar. Mais uma vez, honrar não é fazer vista grossa ao erro. Errar não é colocar panos quentes sobre o erro do outro, desconsiderar. Mas honrar é entender que aquela pessoa está num cargo e numa função que, para exercê-lo, precisa ser respeitada. Até que se prove o contrário, até que haja motivos para qualquer outro tipo de ação digna diante do âmbito civil, e cada cidadão tem a condição para fazer isso, tem o direito de fazê-lo, nós devemos respeitar, Então devemos ter sempre em mente que essa honra, ela é também uma honra que a Bíblia nos ensina. Então, Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, também vai
nos falar sobre isso. E até mesmo, como eu falei aqui, as autoridades públicas, né? Todos nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos 13, versículo 1 e 2, nova versão internacional. Então, faça toda a consideração que eu fiz aqui a respeito do erro da autoridade civil, mas devemos entender que um cristão não deve desonrar, né? Por exemplo, a gente vê lá, né? Desacatar o servidor público é crime, né? No exercício da sua função. Então, nós devemos entender que é digno de respeito, de honra, aquele que está no exercício da sua função, e a Bíblia vai nos ensinar isso. E devemos honrar também o matrimônio. A Bíblia chama a atenção para honrar o matrimônio. Hebreus 13, versículo 4, vai nos dizer isso, para que não sejamos julgados por Deus. Honrar de maneira obediente ao matrimônio. Digno de honra é o matrimônio, a Bíblia nos ensina. Então, um homem de Deus e uma mulher de Deus deve viver a vida conjugal e o seu relacionamento conjugal de maneira que honre o seu cônjuge. Que honre o seu cônjuge. Honre o seu cônjuge não apenas no que diz respeito à fidelidade sexual, não manter uma relação sexual com o outro parceiro que não seja o seu cônjuge, mas honrar as promessas feitas no altar. Honrar, tratando de maneira digna e respeitosa. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, essa palavra é para mim e para você. Honrar não significa colocar o outro num pedestal, mas significa entender que há uma aliança feita entre você e ele, entre você e ela. Compromissos foram firmados diante de Deus. E é importante a obediência a essa vontade de Deus para as nossas vidas. Honrar. Quem honra o seu casamento, honra o seu cônjuge, está obedecendo o mandamento de honrai-vos uns aos outros. Porque honrai-vos uns aos outros também se aplica na vivência conjugal. Agora pense comigo, são alguns exemplos aqui, eu tenho ainda outros, vou fazer no próximo vídeo e estarei concluindo no próximo vídeo, mas pense comigo, você tem vivido o exercício dessa honra aos seus pais? Não importa se você já está casado, com filhos, há ainda uma honra devida a eles, né? Você está honrando os mais velhos, as pessoas mais idosas, você é uma pessoa pronta a ajudar, você é uma pessoa pronta a ceder o seu lugar para que essa pessoa possa se sentar, para que ela possa se acomodar. Você tem honrado a liderança da sua igreja, tem honrado o seu pastor, tem honrado os presbíteros, diáconos e, enfim, cada pessoa que exerce um papel de liderança na sua igreja. Você é uma pessoa que honra a sua liderança? Você honra as autoridades seculares? Ou você é daqueles que faz chacota? Daqueles que não respeita? Daqueles que trata de maneira indigna? E como você tem se relacionado quanto ao mandamento de honrar o matrimônio? Digno é o matrimônio de ser honrado.
seja um homem e uma mulher que vive o relacionamento conjugal, onde você respeita, onde você considera, onde você ouve, onde você abençoa a vida do seu cônjuge. E assim, sua casa será abençoada. Sua família será abençoada. Esses são mandamentos de Deus para as nossas vidas e a Bíblia nos chama a atenção para que possamos vivê-los. Vamos orar, suplicar a Deus que Deus nos ajude no exercício e obediência desses que nós citamos aqui. Deus eterno, Pai querido e amado, rendemos-te graças, louvamos o teu nome, porque a tua palavra nos ensina, nos corrige, nos adverte, ó Pai. E, ó Pai, esses ensinamentos são tão importantes para as nossas vidas. Tem o poder, ó Deus, de transformar relacionamentos e sociedade, ó Pai. Tem poder de transformar igrejas. Tem poder de transformar vidas, ó Deus. Conceda-nos a graça de vivermos num ambiente onde possamos honrar um ao outro, possamos respeitar, possamos tratar com dignidade, possamos reconhecer o desenvolvimento de papéis, ó Pai, de funções, e cada um que exerce esses papéis e funções possam receber de nós, ó Deus, apoio, possa receber de nós, ó Deus, entusiasmo, encorajamento, para que exerçam as suas funções, exerçam as suas funções, ó Pai, para o benefício da sociedade, da família, da igreja e para a glória do teu nome. Abençoa o teu servo e tua serva que compartilha nesse momento esse tempo e ouve essa mensagem. Que seja, ó Pai, uma pessoa, um homem e uma mulher ricamente abençoado por ti, que viva de maneira digna e que seja honrado também nos papéis, ó Pai, nos exercícios dos papéis que ele e ela vivem dia a dia. Honras, glórias e louvores ao teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Nos vemos em breve.